princesas! Tudo bom? O nosso vídeo de hoje é uma reflexão sobre um assunto que eu venho pensando ultimamente, que tem falado muito ao meu coração. O tema do vídeo vai ser: todo mundo tem as suas guerras. É até um pouco baseado naquela música da Marcela Thaís. Algumas semanas atrás eu fui para Guaratinguetá, São Paulo, fui para Minas com meus pais, fazer passeio de família, uma viagem muito gostosa, que tá até com vlog aqui no canal. E quando eu voltei, fui pegar o ônibus para voltar para o Rio de Janeiro, aconteceu uma situação. Eu costumo falar com o Rodrigo, com meus pais, que eu percebo uma diferença de comportamento entre os cariocas e entre o pessoal lá do interior de São Paulo. Eu acho eles muito mais educados, mais gentis, mais cordiais. Eu tava comentando isso com meus pais, inclusive, quando eu estava lá. Aí beleza, chegou o dia de vir embora. Quando eu vou embora, normalmente eu pego o ônibus no Clube dos 500, tipo, não é a rodoviária de Guaratinguetá. É o Graal, que é aqueles lugares que tem de comer, de você parar na viagem, que tem na Dutra, nas BRs da vida, então, é um desses. E lá o ônibus para, você pode comprar passagem também e tal, e eu comprei passagem lá, como eu sempre faço. E quem normalmente me atende é o Lázaro, que é um moço super prestativo que fica lá. Aí eu compro com ele, aí no dia da viagem mesmo, que eu tenho que ir lá, ele falou: ó Lázaro, eu tô com o ônibus 8h40, ele, beleza, ele vem, sai do guichê, ele pega a minha mala, vai comigo até o lugar que o ônibus vai parar, fica esperando comigo. Se o ônibus demorar, ele liga. Quando o ônibus chega, ele fala com o motorista, guarda a minha mala, tipo, super prestativo. É um atendimento personalizado até, né? Você fica mal acostumada. Aí beleza, chegou o dia de ir embora, fui lá no guichê, não era o Lázaro, era uma mulher. Aí eu, eu estou no ônibus de 8h40. Aí ela olhou assim pra mim: tá, então espera lá. Aí eu, nossa, ok. Caramba, até falei com meu pai, que caraca pai, a mulher nem olhou direito pra minha cara, não quis vir aqui, nem ligou que eu tô aqui. Eu falei, caramba. Só que o que acontece, eu vi um trechinho de uma pregação do Thiago Brunet, que ele fala que ele tava no aeroporto com a esposa dele, indo pra uma viagem, aí pediu um café e foi muito, muito mal atendido, mas Deus tocou no coração dele e ele tratou muito bem aquela moça, e a moça até chorou porque ela tava com algum problema. Então, eu tentei trazer isso para aquilo, falei, não pai, ela deve ter algum problema, deve ter alguma coisa, vamos tentar desparecer, tentar não ligar, mas ficou meio engasgada, sabe, o jeito que ela me atendeu, com muita má vontade. Quando o ônibus chegou, nem esperei que ela viesse, eu já fui lá, falei com o motorista, tá, mas ela veio. Aí quando fui entrar no ônibus, já tinha dado tchau pro meu pai, eu olhei e vi que ela estava grávida. Aí eu, e entrei no ônibus. E eu nunca estive grávida, mas eu sei muito bem que não é nada fácil. Ainda mais com o barrigão que ela tava, dor na coluna, cansaço, fadiga, e ela estava trabalhando, né? Então, pô, eu percebi, tipo, foi uma lição pra mim, como a gente tem que parar de julgar tanto e tentar entender, relevar, tentar tolerar e pensar que pode ter muita coisa por ali que você não sabe. Esses dias eu vi uma imagem no Facebook que tinha um iceberg e tinha a pontinha dele pra fora, a água, né? E um negócio gigante assim embaixo, que você não vê. Então às vezes você olha pra uma pessoa que sorri, que brinca, ou até uma criança, um adolescente, você não dá nada pela pessoa, mas o que ela passa, às vezes na família, na casa, problema psicológico, problema de saúde, a gente nunca vai saber a fundo o que ela sente, o que ela pensa, o que ela tá passando. Então nós temos que ser mais empáticos, mais sensíveis e mais humanos. É interessante essa modernidade, essa tecnologia, sabe, em tudo, ela nos tornou mais frios, essa correria, esse tanto de compromisso, e a gente perde essa humanidade de olhar para o outro como um ser humano como você, com necessidades, com problemas, com dias felizes, com dias tristes, decepcionantes. A gente perde essa humanidade, é uma coisa que a gente tem que buscar resgatar cada dia. Eu vi um filme ontem que me chamou a atenção. Era um filme bobinho, que eu tava com vontade de ver uma comédia romântica boba. Vou ver isso aqui que parece ser bem leve. Era Odeio o Dia dos Namorados, um filme nacional mesmo, com a Heloísa Périssé. E ela era uma empresária, uma executiva extremamente fria. Cara, ela odiava tudo que tinha a ver com amor. Ela tratava as pessoas muito mal, ninguém gostava dela e tudo mais. Só que tinha uma pessoa, que era assistente dela, que defendia ela, que fala, ela é uma boa pessoa. Ela não é assim porque ela escolheu, a gente nunca sabe o que aconteceu na vida dela. E nisso, no filme, vai mostrando o passado dela, o que fez ela se tornar daquele jeito que ela era. Era um passado enorme, um monte de coisas que ela passou, de situações que ela passou para chegar naquele ponto. Então, às vezes você olha uma pessoa, você julga o comportamento, a atitude dela, você não para pra pensar, cara, o que será que ela passou para chegar nisso?
O Augusto Cury fala muito disso. Fala muito disso, das lutas, das derrotas, das lágrimas, que a gente tem que aprender a ser sensível, de perceber que todo mundo passa por isso. E a gente tem que aprender, ao invés de simplesmente julgar a pessoa por uma atitude, ou por uma forma que ela demonstra, às vezes a forma que ela age é simplesmente uma muralha que ela construiu para se defender de tudo que ela passou. Deus me corrigiu um certo pensamento que eu tinha esses dias, que é o seguinte: tem pessoas que eu conheço com 60, 50 anos que tem umas atitudes, uns comportamentos que eu fico, inadmissível. Como assim uma pessoa dessa idade age assim? Então o que vinha na minha cabeça? Essa pessoa nunca amadureceu. Só que Deus me fez perceber essas coisas de uma outra forma e bem mais sensível. Às vezes a pessoa era até madura quando tinha seus 20 anos, quando era mais nova, mas passou por tanta pancada, por tanta luta, por tanta dificuldade, por tanta decepção e não soube lidar, que aquilo foi batendo, foi batendo, foi batendo, e hoje a pessoa se tornou uma pessoa frágil e totalmente instável emocionalmente. Então não é questão que ela nunca amadureceu, mas é questão que ela não soube lidar com o que aconteceu na vida dela a ponto de chegar à fragilidade que ela vive hoje. Aquela pessoa, qualquer coisa, fica desesperada, qualquer coisa, age de uma forma totalmente impulsiva, que não tem nem a ver com a idade dela. Mas por quê? Porque ela se tornou frágil diante de tudo que ela passou na vida e não soube lidar. Então, olha que diferença é você enxergar a vida das pessoas dessa forma. Tipo, ela nunca amadureceu. É uma forma até meio fria, tipo, ela que nunca soube lidar, ela que nunca quis melhorar. Agora, essa outra forma, você vê que a pessoa até quis, mas ela não conseguiu, ela não soube, ela não teve ferramentas, sabedoria, conhecimento, ajuda, não teve Deus o suficiente para aprender a lidar com aquilo. Então a gente tem que tentar olhar com compaixão. Eu amo quando na Bíblia fala que Jesus olhou com compaixão para as pessoas. Ele olhava de uma forma diferente, sabe, com um amor tão grande. Então a gente tem que olhar com compaixão para as pessoas do seu trabalho, quando você pegar um ônibus, onde você estiver. Se esforce para não falar mal. Sei que não é fácil, sabe? Mas se esforce para não falar mal, para não criticar, para não julgar, porque ninguém é perfeito, você também não é perfeita. Só Deus sabe o que a pessoa passou e o que ela está sentindo. Às vezes nem a própria pessoa sabe explicar, mas Deus sabe. Então não é tão simples quanto pode parecer. A vida é muito mais do que um sorriso que a pessoa te dá, do que um olhar que ela te dá. Tem muito mais história, tem muito mais coisa além daquilo. Mesmo que em situações mais específicas, como por exemplo, a pessoa te trata mal, ela te persegue, sabe? É uma situação muito complicada. É muito mais difícil você olhar essa pessoa com compaixão, né? Mas a Bíblia fala para nós amarmos nossos inimigos. E você pode pensar assim, que é muito fácil falar, mas viver isso não é nada simples, não é tão tranquilo assim de você olhar com amor. Eu sei disso. Eu sei muito, muito bem disso, porque eu tô passando isso já faz algum tempo, ainda estou passando por isso. E, cara, você pode passar por muitas atividades, muitos compromissos, muita coisa pra fazer. Mas quando chega alguém pra te perseguir, te fazer mal, isso traz um desgaste emocional e psicológico muito grande. Eu vi uma pregação da pastora Naira, posso até colocar aqui embaixo pra vocês verem, que ela fala justamente de quando você está desestabilizado. Nós devemos buscar estar firmes, como diz lá em Efésios. Estar firmes é uma arma contra o diabo, contra o mundo, porque o diabo sabe o seu ponto fraco. Às vezes seu ponto fraco é carência, às vezes seu ponto fraco é em relação a ser muito impulsiva. Ele sabe o seu ponto fraco. Então ele aproveitou o quê? Que eu estava muito ocupada com muita coisa e foi colocando coisinhas para me desestabilizar. E ele conseguiu por um tempo, mas eu busquei refúgio em Deus. Essa pregação da pastora Naira foi um divisor de águas nessa situação, me renovou, me encheu de força, me encheu de fé, e eu aprendi. Eu já falei pra vocês que eu sempre peço pra Deus amor. Nas minhas orações eu falo, Deus, me dá amor pelas pessoas, me dá amor pelas almas, mas agora a minha oração mudou um pouquinho. Eu não peço mais amor, eu peço um alto nível de amor. Porque só um alto nível, sabe, um outro padrão de amor me faz conseguir amar quem me faz mal. Olhar pra aquela pessoa e falar, cara, ele tá num momento difícil. Ele não tá conseguindo sair desse momento difícil. Ele não tá conseguindo perceber que ele precisa sair desse momento difícil. Mas eu vou amá-lo, vou ter compaixão, porque o que ele tá passando não é fácil. Porque um dia eu espero, eu oro por essa pessoa para que ela melhore. Todo mundo tem as suas próprias guerras. Então, peça a Deus amor e compaixão para conseguir olhar, perceber e ser um instrumento para ajudar essas pessoas, não para colocá-las mais para baixo, não para falar mal delas, mas poder
ajudar essas pessoas, nem que seja só orando. Porque isso é ser cristão. Isso é ter Deus no coração. Tô arrepiada. Porque parece que o que eu tô falando é pra mim também, sabia? Mas ser cristão é isso. Igual Jesus falou na cruz, quando ele viu as pessoas falando mal dele, falou: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu vou fazer um vídeo falando sobre uma lição que Deus me deu em relação a isso daí, que eu aprendi nessa situação. Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Então você tem que ter um nível de compreensão muito grande para poder olhar para as pessoas, não importa o que elas façam para você, e amá-las, orar por elas e querer o melhor para elas. E esse nível de compreensão e de amor você consegue em Deus. Então, princesinhas, todo mundo tem seus problemas e não é todo mundo que sabe lidar. Tem pessoas que simplesmente não entendem, tem pessoas que simplesmente não conseguem. Parece que a mente delas não vai até o momento que faz ela se libertar daquilo. Nós busquemos ser compreensíveis, humanos, sensíveis e fortes para orar por essas pessoas, para ser a luz na vida dessas pessoas e para entender que nem todo mundo tem a mesma facilidade, o mesmo ritmo, a mesma força que você, mas que não é por isso que elas são pessoas piores, pessoas ruins, mas são só pessoas que precisam de Deus, precisam de ajuda, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, curtam o videozinho, se inscrevam, compartilhem. Beijinhos, até mais.